Oi? O Ciência Sul está começando agora. Chegar sempre atrasada, adiar tarefas, deixar tudo para depois sempre. Muita gente não consegue cumprir os compromissos no prazo correto. E isso pode trazer várias consequências no dia a dia, consequências inclusive profissionais. Nós vamos falar desse tipo de comportamento. Chama-se procrastinação. É isso mesmo? Com o psicólogo Roberto Banaco. Ele vai falar das situações que as pessoas adiam mais. E o que você pode fazer para mudar esse tipo de atitude, o hábito, sei lá o que é. Vamos falar também dos benefícios das plantas para a saúde. A Vanderly Marchiori é nutricionista e fitoterapeuta. Ela vai explicar o uso medicinal de diversas plantas, como a sálvia, a castanha da Índia e o boldo. Edemilson Cardoso da Conceição estuda os benefícios da pimenta. Ele é pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Trabalha extraindo substâncias da pimenta. Substâncias que podem ser usadas na medicina, mas são usadas também em produtos de beleza e até na área de segurança. Temos a música de Zé Paulo Becker e Marco Sacramento, lançando o CD Todo Mundo Quer Amar. O álbum traz canções do Zé Paulo Becker, do Paulo César Pinheiro, enfim, um repertório que exalta o samba de gafieira, da boemia e do amor. Para a realização deste programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando da pimenta. A tal da pimenta. Sabe que tem até uma fórmula no mercado clandestino que dizem que é feito de capsaicina, é isso? Capsaicina. Que é o derivado da pimenta, não sei. Um dos princípios ativos, uma das substâncias ativas que causa ardor. Que dizem que tira a dor. Essa fórmula é uma fórmula que não está registrada na Anvisa e é vendida assim clandestinamente, mas é muito usada e muita gente diz que realmente tira a dor. É real que a pimenta pode ser usada nesse sentido? Ora, de tirar dor? Primeiramente, pimenta nos olhos, né? Dos outros é refresco. É refresco, né? Ela pode ser refresco ou não. Tá? Nesse caso, por exemplo, que nós trabalhamos na universidade com metodologia científica, com rigor científico, em busca dessas propriedades. É claro que a população ela nos passa e tudo, e nós vamos atrás para investigar. A capsaicina e seus derivados, os capsaicinoides, eles têm propriedades analgésicas quando utilizado de forma tópica. Mas aí tem a questão da quantidade. Por exemplo, 0,025%. Então, com baixas quantidades, ela pode resolver, por exemplo, ela não cura, mas ela ameniza artrite, as dores provocadas por artrite reumatoide. Ela ameniza, ela não cura. Também portadores de diabetes, né, tem a neuropatia diabética, também quando se faz formulações tópicas, é claro que essas formulações tem que ter estudo, tem que ter, nós temos que seguir uma série de protocolos de segurança, de eficácia e assim por diante. Agora, ela é muito utilizada pela população, a população inclusive indica até para pingar nos olhos. Ai, meu Deus. Alguns extratos de pimenta, ela pode lesar a córnea. Dependendo da quantidade, se for ingerida, né, tem pessoas que têm assim, uma sensibilidade muito alta, pode causar úlceras, né? Pode também, alguns pode até desencadear alergias respiratórias. Então, como se diz, nem tudo o que se diz é verdade. Nós temos que ter esse cuidado. Mas assim... Mas lá na Universidade de Goiás, você estuda especialmente a pimenta e seus benefícios. Na realidade, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Quando se fala em medicamentos fitoterápicos, não é o chazinho, não nós utilizamos a mesma abordagem que se desenvolve medicamentos, só que o nosso objeto de estudo são a matéria-prima vegetal. No caso, por exemplo, eu tenho aqui a pimenta, essa aqui é a pimenta biquinho. Posso colocar? Pode. Essa é a pimenta biquinho. Olha só, ela tem um formato de biquinho. Pode até graça. pegar aquela num arte. Essa aqui, ela não tem capsaicina, né? Ela foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa do Dr. Francisco da Embrapa Hortaliças. Então essa pimenta, na realidade, ela não
Ela é uma pimenta, é um capsicum. Nós não podemos também fazer confusão de pimenta do gênero capsicum com, por exemplo, pimenta do reino. Pimenta do reino é outro gênero. É uma piperácea, da família do piperácea. Aqui é da família, da mesma família do tomate, da berinjela. E uma questão importante também é que... Mas essa pimenta biquim, essa especialmente, não tem capsaicina. As outras não, ela não tem capsaicina. Se a gente plantar na casa da gente, essa daqui vai ter, ou não? Não. Não tem, ela olha nunca só, tem. Olha o aroma. Ela tem uma série de óleos essenciais. Inclusive, essa pimenta, nós estamos fazendo uma pesquisa para desenvolver produtos cosméticos, porque ela é muito rica em carotenos, ela é muito rica em ácido ascórbico. Se vocês compararem as hortaliças, em termos de quantidade de ácido ascórbico, a pimenta, ela possui a maior quantidade em relação ao tomate, em relação às outras hortaliças. Nesse caso, por exemplo, ela possui uma série de substâncias, aí nós chamamos de fitoquímicos. Nós não isolamos, nós trabalhamos com extrato, uma mistura complexa. Claro que nós vamos saber, por exemplo, qual é a quantidade de cada substância ativa. E o que vocês querem fazer com esse estudo? No caso de envelhecimento, por exemplo, pessoas que trabalham em condições extremas, por exemplo, sol, né, tipo carteiro, essas pessoas. E também no embelezamento, né, para embelezar mais vocês ainda, nas mulheres. Tá? Ela pode ser utilizada, além do cosmético, ela já pode ser utilizada ou ela poderá ser? Nesse caso, ela já que pode ser utilizada como alimento, não tem problema. Ela não arde, né, não pica. Mas tem alguém já fazendo uso dela em alguma linha de alguém somos cosméticos? nós estamos ainda em fase de testando lá em Goiás. Testando um produto, né, na universidade. E também ela pode ser utilizada, esse pó, ele pode ser utilizado como condimento, pode ser utilizado também né, como especiaria, porque ela é muito cheirosa, você percebeu aí o odor, né? É verdade. É bem assim, muito interessante. Agora, por outro lado, nós temos essa aqui é a dedo de moça. Geralmente, quando a gente vai à feira para comprar, eu prefiro comprar o dedo, que eles me dão uma moça de brinde, né? O dedo de moça. Dedo de moça. Nossa, mas isso aí é um dedão, né? Dedão. E o interessante, né? Uma moça enorme. Uma moça grande. O interessante, mas tem moça pequena também. Tem uma moça roxa. Olha só, essa aqui é uma adolescente. Roxa. Ai, que linda, que cor linda. E aí vocês podem até me perguntar, mas por quê? Tantas cores, eu trouxe a minha mala de caixeiro viajante. Várias. E essa daí, o que é? Tantas cores. Essa é a bode amarela. Essa aqui é a cumarizinha, cumari. Essa aqui é a cumarizona, ou cumari grande. Todas do gênero cápsico. Todas contêm capsaicina? Todas. Mas a dedo de moça arde? Arde. As outras também ardem? Ah, que linda essa, hein? Essa é a malagueta, aqui na nossa região ela é chamada de malaguetona, porque ela é grande. Nós também temos a malaguetinha. Isso pra gente é uma diversão, olha só. Essa aqui é a malaguetinha. Essa é muito utilizada, tem pessoas que comem ela sem nada. Sem nada, né? De manhã, né? Tem a malagueta a verde. Agora nós temos essa aqui, eles chamam de jalapeño, mas ela é jalapeño. Essa aqui tem uma ardência, ela é uma das mais ardidas, né? Nós chamamos de pungência. Essa aqui é interessante, que ela tem o nome ela é chamada de saco de velho. Ai, que horror. Olha só. E ela é muito mais pungente, ela tem mais pungência do que a jalapeño. Aí tem a tabasco, né? Tem a habaneiro, que é a Embrapa. Nós trabalhamos em parceria com a Embrapa Hortaliças de Brasília e eles trabalham com boas práticas de produção. Porque para desenvolver medicamento, um fitoterápico, para desenvolver cosmético ou qualquer produto, nós precisamos de ter uma certa garantia de boas práticas desde do plantio até... Ou seja, não usar agrotóxicos, essas coisas? Também. Porque nesse caso, por exemplo, de um produto, no caso de pimenta, nesse caso nós estamos desenvolvendo produtos cosméticos. É claro que nós não podemos revelar agora porque está em desenvolvimento. Sim, mas e não tem... que é uma boa prática? Boas práticas seria, por exemplo, se você resolver plantar a pimenta biquinho,
Você vai fazer seleção de sementes para ter as melhores. Você vai selecionar a parte de fertilizantes, fazer análise de solo, controlar para ter controle, para não ter pragas, porque aí pode se utilizar herbicidas e aí pode complicar a situação, porque nós podemos resolver um problema e causar outros. Você não pode usar herbicida na pele, essas coisas. Não, aí complica um pouco E a alguma situação. dessas pimentas está sendo usada como, estar sendo pesquisada para ser transformada no medicamento via oral? Via oral ainda não. Toma, Via oral, nós estamos desenvolvendo uma formulação para uso tópico, como eu disse a você, para dor. Especialmente para artrite. Sim, para artrite reumatoide. Porque ela tem, aí você pode me perguntar, mas por quê? Com essa grande quantidade de medicamentos que tem aí nas drogarias, por que vai desenvolver mais um? É mais um? Não, porque no caso da capsaicina, para responder essa pergunta eu tenho que voltar na natureza. Por que será que esse fruto tão belo, esses frutos com várias cores, eles têm essa substância que como se diz, ela agride os herbívoros, nós, por exemplo, né? Porque a natureza desenvolveu uma forma de defesa, é uma questão de sobrevivência da espécie. Então se eu abrir, tem como você focar? Tem. Ele está aí na sua mão, mostrando olha só, o interior da pimenta. Onde está a parte picante? A parte picante, ela está... Esse aqui nós veio chamamos, aí? É chamado de placenta. A capsaicina, os capsaicinoides, eles não se localizam na semente, nessa estrutura meio rosadinha, que é chamada de placenta. É aí que está a capsaicina? E os seus derivados. Tanto é que alguns restaurantes, né, na parte de culinária, eles retiram toda essa parte e recheia com carne. Então, você tem uma pimenta recheada, ao invés de pimentão recheado. Se faz também, não tem alguns... E não arderia, porque sai esse veio. Aí nós retiramos essa parte que contém a capsaicina. Então, a capsaicina, na realidade, a natureza proveu essas espécies aí de capsaicina para se defender. Tanto é que os índios, outra questão importante também que é bom falar para todos, que ela é americana, né, da América, do México até a Terra do Fogo, nós temos uma grande diversidade de pimentas do gênero cápsico. Então, se está se plantando na Tailândia, na China, e está se plantando em outros locais, porque na época da colonização, os portugueses, porque isso aqui era moeda. Se eu tivesse hoje, quer dizer, se eu estivesse na época, eu seria rico. Porque isso aqui, valor, valia mais que ouro. Né? Valia mais do que ouro. Principalmente com essa diversidade. Eu tenho mais aqui ainda na minha... É mesmo? De outras cores e tudo? Olha só, essa é a bode. Olha. A bode vermelha. Nossa, nunca pensei que tivesse tanto tipo de pimenta. Tem cerca de 20 espécies conhecidas ainda no Brasil, com essa diversidade toda. Principalmente ali na região amazônica, onde os ribeirinhos, as hortas, elas estão acima, bem acima do rio, onde tem as enchentes. Então, tem espécies ainda que não foram ainda descobertas, né? Essa aqui é a cabeça de frade, é chamada também de godó. Ela não arde. Essa é para dar cheiro, né? Aos pratos, né? Essa é a pimenta de cheiro. Aqui então nós temos as que não ardem, que não tem capsaicina. E por que essas cores? São os carotenos. Por exemplo, a bode, eu tenho a bode vermelha, a bode roxa. Tinha uma outra bode aqui. Que cor é? Amarela? A bode verde. Bode verde. Esse verde é de Goiânia, tá? Verde. Verde, tá. Vou fazer uma pergunta. Para conservar, tem gente que fala cachaça, tem gente que fala azeite, vinagre. O que é a melhor maneira em termos de culinária? Você quer ardência? Quero sabor também. Tá, então a ardência, por exemplo, que a capsaicina, ela não é solúvel em água. Tanto é que quando você toma água, a água faz, como se diz, modular para mais a sensibilidade. Se você tiver interesse de ter uma pimenta com uma alta pungência, é colocar no óleo. O óleo
certo? Óleo de soja. Óleo de soja, óleo de oliva, qualquer substância que tenha características Pode ser lipídicas. azeite também. Azeite. Mas quando Azeite de mas oliva. Tira aquele quando você veio ou coloca em não? azeite, Se quiser, né, se você tiver interesse na parte picante, deixa ela toda. Aí você pode fazer um molho com limão, com cachaça. E aí Conserva bem. conserva menos, assim, em relação ao óleo, conserva mais. Porque o essa que é azeite também, o azeite. quando você coloca em azeite, todos os carotenoides, eles também são lipossolúveis, eles também são solúveis em gordura. Então, eles se fixam nesse azeite e ele transfere essa propriedade que fica muito mais nutritivo. Então, você então tem a gente pode colocar no azeite e usar o azeite em E vez de usar o usar a azeite, pimenta. usar o Você não azeite. quer muita ardência, É. né? Não, e as pessoas acabam usando também, existe uma cultura que para emagrecimento a pimenta também ajuda, porque ela é levemente termogênica. Então não dá para pensar em colocar pimenta em tudo para o emagrecimento. Mas como ela aumenta um pouquinho a termogenia, ou seja, a queima de gordura, várias pessoas utilizam. O ideal é que se faça a utilização do azeite para ter menos agressão na mucosa estomacal. Boa. E aí já tem também a vitamina A, enfim, todos os carotenoides garantidos na mistura. Quando é que o senhor acha que vai ter, assim, um creme com... Porque nos Estados Unidos vende já uma pomada baseada na pimenta. Aqui também no Brasil. Aqui também? Vocês E pra conhecem uso tópico? o emplasto sabiá, que é antigo? O emplasto sabiá tem capsaicina. Ah, é? Tanto é que no mercado não se acha. Eu encontrei em Jaú. Que eles substituíram com um derivado, um salicilato, mas quando a pessoa colocava o emplasto, né, tinha uma contusão, né, esquenta. Tanto é que quando se passa uma formulação com capsaicina, ela primeiro esquenta. Agora a questão da termogenia, isso aí é um pouco controvertido, porque é o seguinte, se for utilizada indiscriminadamente, ela vai causar mais problemas do que benefício. Ajuda. Porque, por exemplo, a questão que geralmente quem tem problemas em relação a ganho de peso, eu não vou dizer problema, não tenho outra palavra para dizer, mas assim, ganho de peso, geralmente tem um desequilíbrio em termos aqui de metabolização. Então, se for por via oral, ela pode afetar a mucosa estomacal, inclusive pode, em determinadas pessoas, pode causar até úlcera. Porque Por isso que ela está sugerindo que use o óleo, né? Não, eu não estou sugerindo Não, ainda. ela sugeriu Tá. que não se use a pimenta propriamente. Sim. Porque é o seguinte, nós trabalhamos em cima de fundamentação científica. Por exemplo, tem aí alguns grupos que estão colocando que cura câncer. Todos os experimentos que estão utilizando, né, os extratos de capsaicina, no nosso caso, nós utilizamos os carotenos, capsaicina e assim por diante. Mas são feitos em animais de laboratório, são feitos em camundongo, em rato, inclusive para câncer de próstata. E as evidências indicam que tem algo favorável, mas não cura, pode ser utilizado como um adjuvante, mas em animais de laboratório. O que dá certo em animais de laboratório, camundongo ou rato, nós não somos camundongo e nem ratos, então a gente tem que extrapolar, tem que avaliar a segurança, a eficácia e assim por diante. Mas então, é um caminho, né? É um Parece caminho, mas que vai assim, ser um caminho no futuro, né? Mas para nós é importante, né, dizer à população o seguinte, para ter cuidado e não utilizar indiscriminadamente, principalmente portadores, né, as pessoas que utilizam tudo para curar a doença e tudo. Então não tem isso. Uma outra questão também que eu quero aproveitar e colocar é o seguinte, nós partimos da matéria-prima in natura e nós passamos por um processo de secagem convencional, no caso, por exemplo, da malagueta, e a partir desse processo de secagem natural, nós vamos ter cuidados, por exemplo, para não... O que interessa para a gente são os óleos essenciais, sabe? Então nós vamos trabalhar com processos extrativos, nós vamos planejar processos extrativos dentro de planejamento estatístico e depois nós vamos fazer os doseamentos, né, por metodologias analíticas. Vocês vão estudar, mas esse caminho parece que vai levar, né, no futuro, não, a mas uma coisa... um futuro próximo, não está Tem que tão fazer os distante. testes nos humanos. Não, nós estamos fazendo alguns que já estão sendo utilizados como alimentos, aí os testes, porque para se registrar um produto, na legislação
tem um item que fala, por exemplo, se a população está utilizando por muito tempo, nós diminuímos essa etapa de registro. Mas no nosso caso não, nós não vamos registrar, nós vamos desenvolver e colocar à disposição de... Vocês são universidade. Universidade, então... Aí vamos ver quem vai ser o parceiro que vai colocar no mercado, não é isso? Volto aí já já. E a pimenta não é única, né? Não. Nesse universo. Ela acena como uma solução para dores. Né? É aí que... O papel anti-inflamatório é bastante importante, conforme a Edmilson já colocou para gente. Eu estava querendo ver se estava perto da gente ter isso como um medicamento. Na realidade, quando a gente fala em qualquer planta medicinal, alimento com propriedade funcional, a gente está falando em uso baseado sempre em pesquisa, tudo que a gente fala está baseado em pesquisa científica, né, publicado em revista indexada, então nada é achismo. Usar a planta medicinal como forma de adjuvante no tratamento também não é cultura popular, hoje é uma ciência, então há vários trabalhos publicados e evidências científicas, tanto é que a Anvisa e o Ministério da Saúde, eles vêm lançando cada vez mais o número de plantas que podem ser utilizados, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto fora do Sistema Único de Saúde, desde que haja uma recomendação própria de profissional especializado. Porque as plantas têm uma atividade bastante pontual no tratamento ou correção de alguns distúrbios dentro do nosso corpo. Mas a gente sabe, assim, por cultura popular mesmo, algumas coisas, tipo espinheira santa, é bom para quem tem úlcera, problemas de estômago, não tem isso? É isso mesmo. Então tem umas coisas que as pessoas falam, toma um chá de espinheira santa, que melhora essa queimação no estômago. A gente até trouxe aqui, ó. Tem não sei o quê, deve ter já coisas provadas nesse sentido, Essa daqui é a espinheira santa. A gente já tem a espinheira santa aí. Normalmente as pesquisas partem de alguma dica, de alguma dica já popular ou de cultura popular. Então, quando a gente fala, por exemplo, de espinheira santa, a gente está falando de uma planta medicinal que ela tem uma atividade de proteção da mucosa gástrica. Então, ela protege, ela forma como se fosse uma camada de proteção interna e ela modula a liberação de ácido gástrico. Então, ela faz com que o nosso estômago trabalhe de maneira mais adequada e acelera, não é que acelera exatamente o processo de digestão, mas coloca o tempo de digestão adequado ao alimento consumido. Então, ela age até como se fosse, em alguns momentos, um medicamento como um dos prazóis que as pessoas costumam usar quando tem gastrites. E que mais que a gente tem aí? A gente tem várias coisas. Seus cubinhos. Deixa eu mostrar o chá verde. Esse aqui, não, desculpa. Essa é a chia, né? Essa é a chia. Esse aqui é o chá verde, mas ele está bem rasurado aí. O chá verde é uma planta que está muito em moda. Mas na última moda ainda, só que as pessoas... Teve os rivais, chá branco, chá amarelo, então, chá vermelho. O chá branco, o chá amarelo, o chá vermelho e o chá preto são a mesma planta. Ah, é? É Camellia sinensis. E as pessoas usam como se não tivesse risco. Então, esse é um grande problema. Então, as pessoas leem na capa de revista, em alguma matéria de revista... Não sai da capa de revista. Que o chá verde emagrece, né? Então... 9 entre 10 pessoas hoje querem emagrecer pelo menos 2 quilinhos ao longo da sua trajetória momentânea, seja para entrar na roupa da festa ou para manter qualidade de vida mesmo, uma vez que o Brasil pulou de 7,6% de taxa de sobrepeso e obesidade em 98 para 50,4%. Então o aumento é brutal. Mas ele adianta ou não? Ele ajuda, ele aumenta a queima de gordura e ele impede a formação de célula de gordura. Então, chá verde com pimenta. Alô, por favor, não faça isso. Não, estou brincando, brincadeira. Por favor, não faça isso. Né? Porque você pode aumentar... Não, claro, é brincadeira. Existe um papel muito interessante do chá verde, é que ele pode aumentar a pressão arterial. Então, as pessoas que são hipertensas, elas devem tomar com muito cuidado se tomarem, se beberem o chá verde. E ele interage com medicamento. Então, ele tem uma interação com medicamento de sistema nervoso central. As pessoas que fazem uso de antidepressivo ou de modulador de humor não devem usar o chá verde, porque ele aumenta
o efeito colateral da medicação e ele inibe a ação do medicamento. Então, é um grupo grande de pessoas, infelizmente, que faz uso desse tipo de medicamento hoje e que tem um ganho de peso dependendo da medicação que é utilizada. E aí acaba usando o chá verde como um adjuvante natural para a redução de peso. A redução de peso se dá. Para essas pessoas faz mal, para a maioria das pessoas faz bem. Antidepressivo e modulador não deve de humor, fazer. não pode tomar chá verde. Não pode tomar chá verde. Quem tem pressão alta deve tomar com muito cuidado ou não tomar. De verdade, não deve tomar. Não deve tomar. Não deve tomar. Então, esse é um outro aspecto. Aí não deve tomar o chá verde, nem o branco, nem o vermelho, nem o chá, o chá nenhuma preto. cor de chá, porque eles são camélia sinensis. Pode tomar o chá de hortelã. Pode tomar um chá de hortelã, pode tomar um chá de cavalinha. A gente trouxe cavalinha aqui. E cavalinha é para quem A cavalinha, ela é excelente para reduzir pressão e para melhorar o funcionamento do nosso rim e de toda a saída, a diurese mesmo, o volume urinário. A cavalinha é uma planta que é muito fácil de ser encontrada no Brasil, né? Óbvio que a gente não deve comprar nenhuma planta medicinal de herveiros que não tem controle de qualidade. Quando a gente compra de farmácia de manipulação, tem sempre um farmacêutico responsável pelas boas práticas, né? Pela secagem, por saber que essa planta efetivamente é a planta correta. Porque quando a gente fala de cavalinha não tem dúvidas, mas quando a gente fala de carqueja, por exemplo, há vários tipos de carqueja. E a carqueja serve para quê? A carqueja também melhora a pressão. A gente tem uma redução de pressão, a gente tem um tratamento para anemia que a carqueja favorece, porque ela favorece a fixação do ferro na hemoglobina, então ela é ótima para isso. E a carqueja é a única planta que a gente ainda não sabe por quê, porque não foi isolado o princípio ativo que tem essa atividade, que faz a redução de gordura abdominal baixa, aquela pochetezinha que muita gente tem ali, aquela gordurinha entre o umbigo e a região pélvica. Então, isso ela tem um papel bastante importante, ela é muito amarga, então as pessoas não gostam de beber. Só que só funciona em chá. E a maneira mais segura da gente usar uma planta hoje, porque a planta só faz bem porque tem princípios ativos, então, uma vez que há o princípio ativo, ela pode ser tóxica. Se eu não conheço o suficiente, eu não posso tomar nem em cápsula, nem em tintura. Então, eu preciso de orientação de profissional capacitado. E é por conta de conhecimento de toxicidade. A carqueja tem um tipo que é altamente tóxica. Pois é, mas a cavalinha, a espinheira santa, então, pode tomar? Não, todos eles a gente pode tomar na forma de chá, que tem uma toxicidade muito menor. E na forma de suco? Eu já tive uma nutricionista aqui que indicou no verão... É um suchá que a gente chama. De tomar um suco de abacaxi com cavalinha. Com cavalinha. Se você fizer a mistura de melancia com cavalinha, ela melhora ainda mais a diurese. Você urina muito mais. Porque a melancia é mais diurética do que o abacaxi. Melancia com cavalinha. Para mulher na TPM é ótimo. Para mulher na TPM é ótimo, porque a mulher na TPM ela incha bastante. Esse é um dos motivos até da alteração de humor. E quando você faz o uso do suco de melancia com a cavalinha, a diurese é muito rápida, você elimina líquido com muita facilidade. E a carqueja para quê mesmo? Então, a carqueja que a gente está falando, o nome botânico dela é Baccharis trimera, porque ela não é tóxica. Existe uma carqueja que é tóxica, então pegar a planta do seu quintal nem sempre é uma boa atitude. Exatamente, nem sempre é uma boa ideia. Agora, a carqueja, ela protege o nosso coração também. Ela é uma planta que eu digo que ela tem muitas frentes de atuação. Ela reduz gordura. Ela reduz gordura. Ela reduz gordura, ela melhora a pressão arterial, ela melhora a fixação de ferro, ela protege o nosso coração e ela tem um papel super importante que é a redução do LDL colesterol. E o LDL colesterol é aquele colesterol conhecido como colesterol ruim, que aumenta o risco de doença cardiovascular. Nossa, a carqueja é uma rainha, né? Desculpe, e a famosa propriedade da carqueja para o fígado? É verdade? Ela é ótima, ela é protetora do hepatócito. Estou falando que ela é rainha, ela porque quando você bebe demais, né, e tudo, toma chá de carqueja no dia seguinte, de boldo, aquelas coisas, né? Então, a carqueja, quando a gente compara a carqueja ao boldo, ela é mais segura do que o boldo. E ela realmente protege mais o fígado e ela melhora a ação do hepatócito, sim. Né? O que acontece quando eu digo que ela é melhor do que o boldo está aqui, é porque o boldo ele tem uma toxicidade maior. O princípio ativo do boldo é boldina.
da carqueja ao carquejol, que eu acho até um nome bastante curioso. Mas a boldina boleína, se você toma... paulistano tem o hábito de fazer macerado de boldo, né? Então, ele pega 2, 3 folhinhas de boldo, Aqui um pouquinho também. de água, macera e bebe. Se você faz isso 15 dias seguidos, o excesso de princípio ativo provoca uma hepatite idiopática. Então, por excesso de princípio o oposto ativo, do que a gente imagina. tem um efeito contrário. Então, nada de excessos. Aí o chá é Então muito melhor mais seguro. tomar um chá. Pode fazer uma caipirinha de carqueja também. Não é o mais indicado, né? Porque ela interage com álcool. Na interação com álcool, a gente perde alguns princípios ativos. Não, porque tem muita gente que tem pé de boldo em casa, né? Tem. E que planta até para isso, né? Para tomar, pegar a folhinha e fazer o chá e macerar e tudo. Não, o boldo é excelente para fígado. Mas o boldo chá tudo bem, né? O chá, tudo, chá, bem. tudo bem. O boldo é excelente Mas para eu já fígado. vi 1000 vezes isso, de pegar a folhinha, macerar, É vivo, né? pegar As água pessoas de fazem. pau. O boldo é excelente para um outro papel também. Quando a pessoa tem prisão de ventre constante, já acertou a alimentação, tem fibra correta, bebe água na quantidade próxima do ideal e ela continua com a prisão de ventre e não é alérgica, né? Porque muitas vezes a prisão de ventre é por alergia alimentar. O boldo ele estimula o funcionamento de vesícula e a liberação da bile emulsifica as fezes e normalmente regula o funcionamento intestinal. Então, é bastante interessante para várias pessoas em vários momentos. Tem mais? Tem mais. Vamos falar um pouquinho da chia? Ah, tá. Porque a chia é uma novidade. Chia tá na moda. A chia é uma novidade Daqui a aqui no pouco Brasil. ela perde o lugar, né? Tadinha, a quinoa já ficou em segundo plano. Mas eu acho que a chia veio para ficar, viu? Porque a característica dela é muito interessante. Isso é semente de chia. O nome botânico é salvia hispânica. O que a gente consome é a semente dessa maneira. Você pode consumir assim, sem nenhum tipo de tratamento, ou deixar de molho em água. Se você deixar de molho uma colher de sopa em 1/4 de copo de água, ela toma o volume inteirinho dessa água, ela absorve toda essa água. É mesmo? Ela absorve essa água e por conta disso ela aumenta muito a sua saciedade, então ela reduz o apetite das pessoas que têm compulsão alimentar. E não só isso. 82% do peso da semente da chia é ômega 3. E o ômega 3 é importantíssimo para o nosso cérebro, funcionamento correto de cérebro, atividade anti-inflamatória, regulagem hormonal, principalmente dos hormônios sexuais. Então, ele tem um papel bastante importante nesse aspecto. Ele tem um outro papel que é anti-inflamatório e anti-alergênico. E o mais importante, quando a gente pensa em ômega 3, é que o consumo brasileiro é muito aquém do que deveria. Nós deveríamos consumir 4 partes de ômega 6 para uma de ômega 3. É isso que a Organização Mundial da Saúde preconiza como saudável. O brasileiro consome em torno de 15 a 24 partes de ômega 6 para uma de ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 está presente nos pescados, principalmente na sardinha. Sardinha e salmão, mas salmão hoje é de cativeiro, então ele não tem ômega 3. Então é sardinha e cavala principalmente. E na semente de linhaça, até a chia chegar na semente de linhaça, mas não na quantidade que a chia tem. Então, o que acontece é que nós precisávamos antes usar uma colher de sopa muito cheia de linhaça, mais 280 gramas de sardinha 3 vezes por semana para garantir o ômega 3. E aí, se você usa esse volume de sardinha, você tem muita proteína ao longo do seu dia. Então, já extrapola um outro macronutriente. Então, no equilíbrio, a chia sai ganhando. Vencedora. Ela sai vencedora. Ela só precisa melhorar de preço, porque ainda é muito nova e vem tudo cara, importada. Né? Ela é importada de onde? Chile. Chile. Ela é de cultura mexicana e boliviana, mas hoje a grande produção está no Chile. Além disso, nós trouxemos a erva cidreira, que é o capim cidreira também, né? O capim estrada. Ele tem pelo menos 25 nomes populares. O capim cidreira, ele é excelente para o nosso intestino e para redução de ansiedade e estresse. Ele é uma das plantas mais perfumadas e fazer um chá de cidreira para tomar à noite garante uma noite de sono muito mais tranquila. Pela característica de melhorar, inclusive, a absorção de nutrientes, ele é super indicado para a mulher no início da gestação, em pequena quantidade.
E esse é um alerta que eu faço. As mulheres gestantes não devem usar plantas medicinais sem recomendação. Elas não devem usar porque muitas plantas, ou a maioria das plantas, são potencialmente abortivas. Então, um chazinho de canela, por exemplo, pode provocar uma hiperatividade da placenta e expulsar o feto. É um cuidado que a gente deve ter. A erva cidreira ou capim cidreira não tem essa atividade, então ela pode tomar até 2 xícaras de chá por dia com muita tranquilidade. Então, ele melhora o nosso sono, acalma e melhora muito a digestão. O chá de maçã também acalma? O chá de casca de maçã também acalma, sim. E quando a gente fala que um chá calma, ele tem 2 mecanismos. Ele pode agir no sistema nervoso central, o que é mais raro. As plantas que agem nesse sistema nervoso são mais difíceis, não são mais difíceis de serem encontradas, mas são menos conhecidas popularmente, ou elas agem na parede intestinal e facilitam a produção e liberação de serotonina. A serotonina é aquele neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar e que reduz os sinais e sintomas de depressão. Mais de 90% da serotonina do nosso corpo é produzida e liberada na parede intestinal. Então, a gente tem esse aspecto, é por isso que o Dr. Elion Póvoa, daqui do Rio, fala muito que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, isso é de extrema importância. A gente tem que cuidar da nossa parede intestinal muito bem, porque ela garante não só o nosso equilíbrio emocional, como ela é a porta de entrada para todos os nutrientes. Seria a erva cidreira para cuidar da parede do intestino? É fazer o chá, Quando eu falo em fazer o chá... Dela? Da erva cidreira? Sim, da erva cidreira. Quando eu falo em fazer um chá, uma quantidade segura para qualquer planta seria ferver a água, 1 litro de água e colocar uma colher de sopa da planta e manter a fervura durante 3 minutos. Esse é o método chamado decocção. Aí você tem uma quantidade de princípio ativo ali, desliga depois de 3 minutos e mantém abafado, que aí o infuso, mantém a infusão durante mais 5, 10 minutos, coa e bebe. E pode botar na geladeira e beber 2 dias, assim, ou não? Tem que ser no mesmo dia? O ideal é que se faça o uso em, no máximo, 24 horas. Nunca deixar em nenhum recipiente de alumínio, nem de plástico, para não ter interação. Porque existe uma interação. Ou vidro ou cerâmica. E você acha que o vidro tem que ser escuro? Se for o vidro escuro, qualquer planta abrigada da luz, ela mantém mais os seus princípios ativos. Em 24 horas ela vai perder princípios, sim, mas muitas vezes é a única maneira da pessoa tomar. Ela não consegue ter a disponibilidade de fazer na hora de consumo. E aquele capim-limão, né? É esse mesmo. É esse mesmo? É esse mesmo. Meu Deus, mas ele é tão gostoso. Ele é delicioso. Agora ele... É a mesma ele planta. De verdade, assim, você... Nossa, não tem nada igual, né? Perfuma a casa inteira, Perfuma é verdade. casa. E você na faz aromaterapia... o chá e fica aquela alegria. Na aromaterapia, esse óleo essencial, porque todos os perfumes vêm dos óleos essenciais, esse óleo essencial dentro da aromaterapia, ele é perfeito para acalmar. Ele garante realmente um sono muito mais tranquilo. E camomila? Porque a minha neném lá, às vezes, tem que... Camomila dá certo. Eu tenho a camomila aqui e tenho até uma cela para mostrar, porque elas são muito parecidas, né? Para criança, a camomila é perfeita. Ela é muito segura. E a macela é para quê? Então, a macela e a camomila, elas são duas grandes plantas para digestão. E elas melhoram muito a digestão e elas também acalmam. Então, o óleo de camomila e o chá de camomila é extremamente interessante. O que se usa para fazer esse chá é a florzinha. Camomila e esse então, é a macela. O melhor, olha, dá para perceber que não tem quase diferença. O que a gente deve usar é sempre a planta assim, solta, porque você vê o que tem dentro do seu chá. Teve uma pesquisa feita há uns 2 anos praticamente por um Instituto de Defesa do Consumidor que fez uma análise dos saquinhos, dos sachês. E dos sachês vendidos em supermercado, o chá de camomila, muitos deles tinham corante amarelo, para quando você fizesse o chá, você achar que tinha muita florzinha. E na realidade não tinha quase florzinha e tinha o corante. A camomila é super segura, ela melhora muito a digestão e realmente ela acalma principalmente as crianças.
Tá certo. Mais algum assim pra gente encerrar esse bloco? Olha, eu queria falar do mulungu, porque o mulungu é uma planta... O mulungu, isso aqui é entrecasca da árvore. Nunca ouvi falar nisso. Pois é, essa é uma planta que não é tão conhecida. Ele está rasurado, ele está ralado. O mulungu, ele é característico casca, do cerrado. Né? É uma casca ralada. Ah, é? É, entre casca ralada. Ele age em dois grandes sistemas dentro do nosso corpo. Primeiro que ele reduz o cortisol, e o cortisol é aquele hormônio que controla o nosso estresse, e que quando o nosso estresse está alto, ele está alto também. Então, o mulungu ele tem uma propriedade de redução desse cortisol, o que é de extrema importância para a gente. E ele age muito bem na nossa qualidade de sono. Ele não induz ao sono, ele não é um grande indutor. Mas o que ele faz? Ele melhora a qualidade do nosso sono e manda o nosso... quando você toma o chá de mulungu, ele nos manda para a onda de sono REM com mais facilidade e em menos tempo. Então, isso garante, por exemplo, uma melhor utilização do hormônio do crescimento, do GH, se a pessoa for para a cama até as 11h30 da noite. Então, para dormir, é o mulungu E o capim-cidreira. Ela pode associar? Toma passiflora? Então, se você associa, o que acontece? Muitas vezes, se você associa muitas plantas, você pode ter um efeito antagônico. Se você colocar capim-cidreira, camomila e mulungu, você vai ficar acordado a noite inteira, porque vai ter excesso de princípio ativo. O ideal é que não se misture ou se misture no máximo 2 plantas em menor quantidade. Eu coloquei a água na chia, ela vira uma gelatina. Vira uma gelatina. Olha aqui que barato. Você pode colocar em suco de uva, porque se você colocar em suco de uva, ela vai ficar muito parecida com sagu. E aí fica gostoso de comer. Olha isso, ficou gelatinoso. Se você deixa de um dia pro... o quê? 10 minutos? Pois é, se você deixa 3 horas, ela fica durinha até o mesmo, como uma gelatina. Que barato. Valeu, eu vou voltar aí, tá? Tá bom. Intervalo? Voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Não tem aquela pessoa que deixa para amanhã tudo, para depois de amanhã, para semana que vem. Chama-se procrastinação, né? Exatamente. É um nome danado de falar, né? É difícil. É só se falar adiamento. Isso é mais fácil de ser falado. Adiamento. Tem gente que adia. Adia. Passa a vida adiando. Passa a vida adiando, todos nós fazemos isso. Não tem uma pessoa especial para fazer isso. A gente faz isso em relação às atividades que nós temos. Se nós formos separar as atividades que a gente gosta de fazer das atividades que nós fazemos porque temos que fazer, é muito mais comum nós adiarmos aquelas que nós temos que fazer, aquelas que de alguma maneira vão envolver punição se nós não fizermos. Aquelas que a gente adia. A que vai dar punição. A que vai dar punição. A gente adia. Aquelas que nós gostamos de fazer, a gente faz na boa, a gente faz na hora, faz com satisfação. Aquela que vai demandar ou um esforço muito grande, ou uma habilidade muito grande, ou um tempo muito grande que vai competir com as outras que a gente gosta de fazer, essas a gente tende a deixar para depois e vamos fazer na última hora, que é a procrastinação. Nós vamos fazer tudo em cima da hora que nós teremos que fazer para evitar que a punição ocorra. Tem coisa que é mais ou menos geral, assim, muita gente adia o imposto de renda. Sim. Até a véspera de entregar. Isso. Mas tem gente que adia as suas atividades essenciais, quer dizer, tem gente que adia o que não pode ser adiado mesmo. Tem muita gente que não gosta de fazer o que faz. Né? Então você vai acha ver que está intimamente ligado com uma insatisfação com a sua própria atividade. Sim. Muita gente escolhe, por exemplo, sua atividade pelo que vai dar mais dinheiro e não é necessariamente aquilo que ela mais gosta de fazer.
Ela, de fato, rende muito mais, mas não é o que a pessoa gostaria de estar fazendo o dia inteiro. Então, ela vai fazer com insatisfação, ela vai fazer com uma certa dificuldade de execução das tarefas. Quer dizer, é natural que a gente adie o que a gente gosta menos até a página 2, né? Assim, se você não gosta de, sei lá, lavar a louça, vai chegar uma hora que não vai ter um copo limpo, uma xícara, um garfo, você vai ter que lavar. Exatamente. Né? Isso. E tem gente que não faz nunca. Eu queria fazer uma diferença, assim, porque todo mundo adia em algum momento da vida alguma coisa. Mas tem sempre um grupo que adia, um tipo de pessoa que adia mais, não tem? Tem. Tem pessoas que, de fato, têm um problema sério e as condições que ela vive, às vezes, fazem com que esse comportamento permaneça, né, na vida dela. Então, se ela vive num ambiente que é bastante incerto e as coisas não têm exatamente uma data clara, essa vai aprender a adiar muito mais do que aquela outra que sabe exatamente quando ela tem que entregar os trabalhos. Né? Então, você tem, por exemplo, algumas leis de trânsito que, de vez em quando, elas são adiadas. Né? Estamos vendo agora o problema dos motoqueiros, né? Que tinham que fazer uma certa... Os motoqueiros, é só no Rio isso? Em São Paulo também. Eles têm que fazer acho que é nacional, né? É nacional, eles têm que fazer um curso Eles até têm que fazer sábado um que curso, vem. exatamente. Né? Mas aí parece que apenas 20% dos motoqueiros do Brasil inteiro fizeram esse curso. E não tem como eles fazerem. Então, eu li nos jornais do fim de semana que nem os Detrans estão não sabendo informar. E fora que é 2.000 e tantos reais para você se equipar, cada motoqueiro se equipar com todo o equipamento, o que vai ser absurdo. Quer dizer, eu não estou dizendo que eles não devam usar o equipamento de proteção, mas só que é muito caro para renda, todos né? os motoqueiros comprarem, não é? Ele não tem renda para se equipar. Eu acho que não vai ter renda para se equipar, é uma coisa contraditória. Mas veja, essa pressão que existe, né? Então há uma pressão de prazo. Até sábado que vem todo mundo tem que ter feito esse curso. Com uma condição que vai acontecer, como acontece com várias coisas ligadas a trânsito, é muito possível que esse prazo se estenda. Né? O que acontece às vezes também com o imposto de renda. Então, uma coisa que dá um trabalho enorme... Tem muitos anos que já não adia. Há muitos anos já não adia. E as pessoas agora têm feito com um pouco menos de adiamento do que faziam anteriormente. Né? Mas é uma tarefa inglória, porque você tem que achar todos os papéis que estão espalhados pelo mundo, né? Você tem que fazer uma série de contas complicadas e saber o que é dedutível, do que não é dedutível, enfim. Tem uma tarefa muito trabalhosa, que nem todo mundo está preparado para fazer, e você vai adiando, e com muita segurança, ou com uma certa segurança, ela será também adiada. Então, eu vou adiando. A maior parte dos trabalhos que estuda a procrastinação, os trabalhos têm a ver com pessoas que escrevem, especialmente suas dissertações e suas teses de mestrado e doutorado, que é um trabalho necessariamente procrastinado. Né? As pessoas deixam para fazer no final, por quê? É um trabalho imenso, é um trabalho que, se você não tomar cuidado, né? O Edmilson está dando risada, a Vanderly também, porque é um trabalho imenso... O povo das teses entendeu tudo, né? Entendeu tudo. É um trabalho imenso que leva muito tempo para ser feito, inglório, porque você faz, cada pedaço que você faz, o seu orientador te detona a cada passo que você dá, então você vai se esquivando de fazer aquilo, e no período que você está fazendo aquele trabalho que é obrigatório, você deixa de fazer uma série de coisas que você gosta. Então, o que as pessoas aprendem rapidamente? Que num cômputo geral de tempo, é muito mais econômico e muito mais prazeroso para ela adiar e fazer lá no final um trabalho com uma qualidade mais baixa do que aconteceria, né? Que vai ser detonado de qualquer maneira, porque mesmo que você faça ele perfeitamente, a banca é montada para detonar o seu trabalho, e então o que vai acontecer é que a pessoa faz o trabalho com uma qualidade menor, mais ou menos, ela inclusive fica insatisfeita porque ela sabe que ela poderia fazer uma coisa melhor, mas ela vai passar, quase que seguramente, é muito raro que ela não passe, ela vai ser criticada, como ela seria se tivesse feito o tempo inteiro, e no cômputo geral ela aproveitou aquele tempo todo de uma maneira jogo, maior. então. É um jogo de forças, ela não joga, né? Ela vive e ela se comporta desse jeito, nem sempre ela tem consciência a respeito disso, mas ela faz.
o comportamento é sempre consciente, o comportamento sempre sabe o que é que o controla. A pessoa nem sempre sabe o que é que controla o comportamento dela, mas o comportamento é sábio, né? Então a pessoa vai dividindo o tempo dela de uma maneira que ela possa ter um pouco de satisfação, um pouco de proveito da vida e não só aquela dedicação exclusiva, aquele trabalho que é imenso, que é custoso para ela. Já enjoou até um estúdio para fazer uma música? Não. Não. Mas eu estava pensando exatamente, existe um tipo de procrastinação que acontece muito comigo. Você falou que a gente acaba procrastinando o que pode gerar uma punição, né? Sim. Quando você sabe que se você não fizer aquilo... mas, por exemplo, ir ao médico, chega uma determinada época da nossa vida que a gente precisa ir ao médico Sim. com mais frequência, né? E tal. Ir ao médico é uma coisa chata, porque você imagina que o cara vai te pedir exames, então você vai ter que ir no laboratório. E aí, quando eu vou e procrastino, e levo 1 ano, às vezes, para ir ao médico, e vou ao médico e ele me passa um exame, eu vou ao laboratório, é tudo tão rápido e prático e fácil com o plano de saúde, e eu fico pensando, mas por que eu procrastinei isso tanto, né, se era uma coisa tão simples? E eu sabia, inconscientemente eu sabia que era simples, né? É a chatice de ir ao médico. Quer dizer, é um tipo de procrastinação meio paranoica, né? Assim, você fica Será meio... que não é o medo de dar Não, há alguma um coisa? risco, tem um Ou risco. talvez o medo, Sempre há um o medo risco. inconsciente do Exatamente. resultado do exame, talvez. Exatamente. Mas eu nunca procrastinei nada com relação ao meu trabalho, porque a gente faz o que gosta. Exatamente. Então, É a isso. gente acaba fazendo, até pelo contrário, tem uma ansiedade para fazer rápido, Exatamente. para que as coisas fiquem prontas logo. Né? Então são tarefas, e o que é pior de tudo, A né? gente adia o chato, né? A gente Vai adia o dizer chato. que é chato. A gente adia o chato, O chato custoso. pra cada um. O Não. custoso pode ser custoso emocionalmente, por exemplo. Aquilo que é vexatório, aquilo que é exigente, aquilo que é... Que revolve lembranças que você não quer Exatamente. ter, né? Exatamente. Então a gente vai adiar esse tipo de atividades. Aquelas que a gente gosta, pelo contrário. Assim que é colocada para nós a tarefa, imediatamente a gente começa a se envolver com ela e vai fazendo. E A vai gente acha levando. tempo. Acha. É E a gente impressionante. nunca acha tempo para fazer aquilo que a gente não quer fazer. Exatamente. Coisas quebradas em casa. É. O que acontece? Lâmpada queimada, Lâmpada interruptor que não queimada tá que funcionando. pode ficar 6 meses. Aquela... Não fica. Aí você bota um abajur Agora e não troca a lâmpada. É impressionante isso. você Porque compra um abajur, desloca o abajur de um cômodo. pega o abajur do quarto, Mas veja, às troca a vezes- lâmpada do quarto, porque você tirou o abajur do quarto e não troca aquela lâmpada. É que às vezes, veja só, para você trocar uma lâmpada, você tem que encontrar uma escada, você tem que carregar a escada para cá, você vai ver a voltagem. Então tem uma série de habilidades que se você não tiver, você vai ter que aprender ali naquele momento. E ela vai competir com uma série de coisas. A questão Mas do às médico, vezes é mais fácil você fazer a coisa chata logo para se livrar, né? Não? sempre é Claro. melhor. Sempre é melhor e Eu é por penso isso um que pouco isto dói vira um menos, tema, né? Mas eu me livro já logo disso. Fica livre da coisa Né? A chata. louça, por exemplo, na pia, que me Exatamente. incomoda profundamente. Porque senão fica na cabeça da gente, né? Eu já Aquilo quero fica. tirar logo, Você está procrastinando, mas você está se Exatamente. açoitando a cada momento, né? Porque você sabe que você vai ter que fazer, né? Porque você vai ficar ali, É. que toda hora No você final lembra, das "Ai, meu contas, Deus, você eu terá que fiz isso fazer. ainda. No final das contas, sempre você terá que fazer. Conta, orçamento. Isso. Essas Essa coisas é são outra muito coisa, né? Que chatas. vai te tolher a liberdade. Você faz contas e orçamento, você parou de gastar, né? Parou de gastar, parou de ter aquilo que você, em tese, gostaria de ter. Então, você Diversão, para, compras. você paralisa. E vai deixar as contas para fazer depois que gastou. E aí vem o arrependimento, vem uma série de coisas. Né? Mas isso é considerado, por exemplo, uma doença, procrastinação? Chega a ser... Para algumas pessoas, sim. Veja, tudo que é excessivo, para nós da psicologia, é considerado uma doença, né? Ou pelo menos é uma coisa que é levada a tratamento. A gente não considera exatamente uma doença, como é uma doença da medicina, mas a gente considera que há que se fazer alguma coisa para mudar essa relação da pessoa com aquele tema, né? Então, tudo que é muito excessivo, como eu disse, todos nós procrastinamos. Aquela pessoa que procrastina muito e muitas coisas, ela está vivendo uma vida muito infeliz. Então, isso é um problema psicológico, isso é um problema que pode redundar na depressão, que ela falou, pode redundar numa série de problemas de ansiedade e daí por diante. Então, aí a pessoa vem para o tratamento. Até porque
ou vai para o tratamento ou vai se enrolar, né? Cada vez Dependendo mais. do que ela deixa fora. De repente, Gradativamente, for a lâmpada, tu bota o abajur, o mundo não caiu. Isso né? isso pode se acumulando Sim, mas e pode você ser. ficar a sua casa toda no escuro, a louça no teto e... Não, ela pode, por exemplo, não entregar um imposto de renda e aí isso vai acarretar outras coisas. Ou ela pode não entregar a tese e ela perdeu todo o curso que ela fez. Né? Olha isso. Então tem uma grave, série de né? coisas que acabam ficando tão graves que chegam a ser considerados patológicos por conta disso. A pessoa de Dependendo fato do que você adiar, você se ferra. se ferra. A Mesmo, saúde, né? a saúde, né? A mulher Saúde. que não aprende a se tocar, não sei, quando ela vai ver e ela tem um caroço e aquilo pode estar exatamente muito grave. Então é um problema sério que nós Existem temos. mulheres que não vão ao ginecologista, que elas vão Existe. uma vez a cada 10 anos. Existe. Né, por O medo homem, de dar isso- alguma coisa. É isso, tendo acesso a ele. Tendo Exatamente. acesso, Mas é isso, é uma condição que sinaliza uma possibilidade enorme de punição. Né? Então a mulher quase nem se toca. Na hora de se lavar, ela dá uma lavadinha rápida e pronto. Né? É séria coisa. Pense em você, né? Tem que pensar, né? tem que Cada um pensar. tem que fazer Tem que pensar. um exame, chamado exame de consciência. Na verdade, se Para ver você... se isso é grave na sua vida, se isso te trouxe consequências. Eu acho que o que é importante é nós assumirmos que sim, que nós temos coisas que gostamos de fazer e aquelas que nós temos que fazer. Então esse seria o primeiro passo que a gente deveria estar tomando consciência. Aquelas coisas que nós temos que fazer e que, portanto, parece para nós, o que para os outros, né? Há pessoas que, por exemplo, para trocar uma lâmpada, é na hora. Estourou a lâmpada, ela já tem a lâmpada em casa, ela já sabe onde está, não sei o que, ela vai pegar a lâmpada, pronto, trocou, acabou. Aí você olha e fala, por que eu não consigo? Então, coisas que algumas pessoas têm habilidade, por exemplo, você canta, eu não canto. Então, você tem uma habilidade que eu não tenho. E provavelmente eu devo ter algumas que você não tem. Então, a comparação com o outro nunca é boa. A gente tem que olhar para nós mesmos. Né? Então, se eu tenho alguma habilidade que eu não tenho, o que eu preciso fazer é quebrá-la. Se eu tiver que fazer aquela tarefa mesmo, eu tenho que quebrá-la em pequenos desafios. E começar a dar os passos muito lentamente. Então, por exemplo, vou fazer uma dissertação, né? Uma dissertação de mestrado. A primeira coisa que eu preciso fazer é coletar uma literatura de quem já falou sobre aquele assunto. Então, se eu for pensar em escrever a dissertação, lá no final, 80, 90 páginas de dissertação, eu estou perdido, porque eu paraliso, que é uma outra parte da procrastinação, eu bloqueio. Né? Tem uma tarefa muito grande, então eu paro, friso, né? E não consigo sair do lugar. Então, a dica é tentar quebrar em pequenas tarefas. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, procurar a literatura. Procurei a literatura, pronto, essa tarefa está pronta. Agora eu preciso ler essa literatura. Se eu deixar aquela montoeira de livros na minha frente, eu também vou paralisar, porque eu tenho aquela coisa toda para ler. Então, o que eu faço? Eu guardo tudo dentro de um armário e pego um artigo. Um artigo tem 7, 8 páginas. Eu vou ler esse artigo. E vou deixando em cima da minha mesa os artigos já lidos. E aí aquela pilha de satisfação vai acontecendo. Tudo bem? E ao mesmo tempo eu vou anotando. Acabei de ler um artigo, eu vou anotando coisas. Então com isso eu vou fazendo com que as tarefas sejam gradativamente menores e elas são fáceis de fazer, ou pelo menos mais fáceis do que escrever uma dissertação. Uma dissertação é muita coisa. Então isso para qualquer atividade, né? Então, com isto, se eu conseguir colocar alguns prazos que sejam factíveis também para mim, sabendo com o que é que eles vão competir, eu consigo me planejar um pouco melhor. A chave é planejar. A chave é planejar e sempre levar em consideração de que eu terei que fazer aquilo. Não há jeito. Inevitável. Esse é inevitável. É igual o meu intervalo. É inevitável. Lá vou eu. Então, daqui a pouco a gente volta. Sem censura, um programa da TV Brasil. Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker. Todo mundo quer amar. Pois é, os dois. Esse é o mais novo CD, autoral, trabalho dessas figuras. Tá bonita essa capa, não é? Ficou chique, né? Carlos Artêncio, que faz sempre as minhas capas, né? Tá lá em chique. Niterói. Ó, vê se não tá chique. Vocês Ficou aí. muito chique mesmo. Eu achei que ficou chique. Foto do Edu, né? Foto do Edu Monteiro, cadeiras do Valfredo. Tá lindo. Tá podendo, hein? Me conte tudo. Todo mundo quer amar?
real. O negócio foi o seguinte, eu comecei a fazer canções, mas assim, não fazendo letra, fazendo melodias. E aí, sempre tive uma maior admiração pelo Paulo César Pinheiro, né, claro. Claro. Quem não gosta do poeta? Aí um dia, na cara e na coragem, mandei um samba para ele. E aí, ele fez me ligou, ó, Zé Paulo, quando mandar agora, manda de penca. Porque ele é compulsivo. Ele tá aí um cara que Ele não não adia, procrastina, ele não procrastina nada. E por isso que Por isso faz tem tão bem essa também. obra, né? E aí eu preparei 11. Falei, Outro então tá. que né? Também não. Também produz. E aí nasceu uma série de canções e foram se acumulando. Hoje a gente tem 30 parcerias. E essa coisa de você... aí vem a música e você vai mandar para os cantores, que também é uma coisa chata. Que é uma coisa... E aí, ouviu? Gostou? Deve ser Sempre é péssimo. uma coisa, me parece assim... É que você sempre meio assim, julgamento, né? um julgamento. Às vezes nem... Estou fazendo um teste aqui, parece, né? às vezes a música não se encaixa no repertório, é boa, mas não encaixa no repertório. Mas sempre você liga e fica esperando. Enfim. Deve ser uma situação É um certo delicadíssima. desconforto, assim. Aí eu falei assim, não, então sabe do que mais? Eu vou registrar esse material, porque essas canções, né? Aí eu pensei em fazer um site, deixo lá no site, quem quiser. E a primeira pessoa que eu pensei foi no Sacramento, que a gente tinha gravado um CD, o último CD dele, que foi com 3 violões, eu, o Rogério Caetano e o Luiz Flávio, chamado Na Cabeça. E a gente tem uma amizade, já trabalhou muito junto, e pela admiração que eu tenho pelo Sacra também. E chamei ele, Sacra, vamos gravar isso aí para registrar, e fomos fazendo. Só que eu não falei nada para ele malandramente. Já tinha isso aqui pode virar um... Você já estava com essa intenção. E foi o que acabou, a coisa foi tomando um formato, e chegou uma hora que a gente falou, tem um CD aí. E a gente gravou bem, começou violão, voz e pandeiro, mas já deixando, vamos deixar um espaço aqui para uma introdução, deixa um espaço aqui. E aí virou o disco. É uma coisa despretensiosa, né? Mas que eu percebia que o Zé Paulo estava deixando espaços para algo a mais. E fui percebendo isso também, fui percebendo que ali tinha coisa, até que a gente, de repente, interrompeu e falou, não, isso é um disco, isso é um CD, vamos parar tudo. O projeto do site foi interrompido, né, por causa desse disco, e a gente então começou o que era a produção de um disco, que é diferente, né, do que fosse fazer apenas um registro, gravações despretensiosas para fazerem parte do conteúdo do site. Enfim. E aí virou o CD, Todo Mundo Quer Amar. Porque a gente convidou uma turma da pesada, Rogério Caetano, de 7 cordas, Humberto Araújo fez alguns arranjos de naipe, Leandro Braga, de piano, o Rui Alvim, de clarinete, o Bebê Kramer, de acordeon. Só fera. Silvério Pontes, de trompete. E tem o Bernardo Aguiar. Bernardo Aguiar na percussão. Paulino Dias, Marcelinho. A base, assim, um regional, 2 violões, cavaquinho, geral, a própria Luciana, mulher do Paulo César Pinheiro, o Márcio Huck em outras faixas. Então fica, de certa maneira, ele tem uma roupagem simples, assim, mas... Acústica, né? Regional, de choro, de samba, mas com o talento do Zé Paulo. E essa leva de canções, ela na maioria tinha a temática do amor, assim, falava muito de coisa de amor. Todas as músicas, com exceção do Clube dos Democráticos, que fala do Clube dos Democráticos, que é um clube aqui no Rio de Janeiro, de Gafieira, que a gente frequenta, que a gente toca lá de vez em quando, e que é uma letra que o Paulinho Pinheiro fez em homenagem a esse clube. Clube Democrático. Uma coisa meio evocando os áureos tempos da Gafieira e tal. E essa aí, e o Gota de Ouro, né? O Gota de Ouro, que é um choro, que é uma homenagem ao violão e ao gênero do choro, e o A Gente Samba, que é uma ode ao samba. Tirando essas 3 das 14 músicas, todas as outras falam de amor rasgadamente, descabidamente, de todas as formas de amor. Escancaradamente. E eu fiquei muito, assim... Eu fiz essa semana, né? Eu completei 52 anos. Eu fiz aniversário dia 27 agora, antes sexta-feira. Obrigado. Não, mas é porque... Eu estou falando isso porque eu acabei que essas músicas, esse tema do amor abordado de formas tão diversas, né?
Eu cantei isso tudo. Se eu cantei bem ou mal, quem vai julgar são os críticos e os ouvintes. Mas eu cantei tudo com muita propriedade. Todas as histórias de amor que estão aí, da mais cabeluda e a mais plangente e sublime, eu já vivi. E a gente estava falando dessas várias maneiras de amar, né? Fez com a alma. Eu agora estou com vivendo, coração, estou com uma nenezinha de 4 meses, estou vivendo É um a amor coisa mais assim, linda. um amor incrível. Até queria... Você quer dar adeus pra ela, né? Carinho, Ó o papai aqui, ó o papai. Quando eu viajo, eu fico assim no Skype. Papai, ela não entende nada. Quantos meses, né? 4 meses. Não entende nada. Mas quando ela crescer, ela vai adorar ver isso. Vai. Grava isso pra ela que ela vai amar ver. É isso. E Daqui aí é a o pouquinho seguinte, já. uma outra Elas coisa... crescem muito rápido. E vai entender tudo da tecnologia, ela que vai me Vai, ensinar. claro. É uma coisa Nasceu com chip. que eu quis fazer aqui também no CD foi botar as cifras. Eu vi Vem que com as tem. cifrazinhas. Quem quiser tocar as músicas no violão, se Pessoal, souber tocar violão, Já tem. é só ler ali as cifras só e sair ler, tocando. pronto. E o bacana do Paulinho é que nesse processo, assim, eu faço a melodia, a música, ele faz a letra. Só que depois o resultado parece que nasceu junto. Às vezes eu fico assim, não é possível. Porque não muda uma nota e parece que a canção nasceu. É mesmo. Parece que estava um do lado do outro. É muito impressionante. Ele é muito fera, né? Ele é um craque, assim. Muito fera. Juntou com o Zé Nossa. Paulo e foi uma produção assim. Bom, a realmente gente quer ver isso. Pra ver, Né? E o lançamento, né? pra ver no Teatro Rival, agora, quinta-feira, dia 2, Quinta-feira, e no Rio de Janeiro vai ser a estreia mundial desse show. No Mundial, Teatro né? Rival, O Mundial é ótimo. maravilhoso. E Europa, como é que França, é? Europa, França vai ir. Não, mas São Paulo já tem também, aguardem, de 17 e 18 no Sesc Pompeia. E estamos aí em negociação para o resto do Brasil. Mas aqui no Rio, no Teatro Rival, dia 2 é a grande estreia. Dia Primeiro 2, show de quinta-feira, lançamento, quinta-feira. 7h30. 7h30 da noite. Tá Corram para comprar os ingressos, porque já está acabando. E o CD saiu pela Borandar, É um bom selo lá dizer. de São Paulo. Muito bacana. Que está dando maior força e estão investindo bacana. Assim. É uma parceria, né? Eu costumo dizer que esse trabalho é um trabalho que nasceu sob o signo das parcerias, né? Assim, a parceria do Zé Paulo com o Paulinho Pinheiro, a parceria da gente, né? Zé Paulo com o Sacramento. Compositor, intérprete, né? A nossa parceria com os músicos que vieram trazendo e emprestando os seus talentos maravilhosos, esses caras, poxa, como Bebê Kramer, Rogerinho, Humberto, todos os outros, né? Não dá tempo de falar. Cada um especialista. Cada um especialista na sua área. Então, assim, é um trabalho que celebra a parceria, né? E é muito bom fazer um disco de inéditas, de samba, de música brasileira, MPB, sambão, assim, legal. Todo de inéditas, que é bom. né? Pô, tomara que todo mundo goste. E a gente ainda acredita no disco, né? Tá acabando, mas a gente ainda acredita. Dizem que tá acabando, não vamos acreditar, né? Será que a gente vai Tem que ficar acreditar, assim? não. Eu acho que não vai acabar nunca, igual o jornal. Vai existir paralela à internet, paralela a todas as mídias. Já estão né? dizendo que o LP também agora está O LP tá voltando, né? com força total. As coisas são, né? Tem essa lei do eterno, a lei do eterno retorno, né? No final dá tudo certo. Então não é o final, dá certo. Eu vou para o intervalo para eles irem ali para o nosso celebrado palquinho para a gente ouvir, ok? Então ficamos combinados assim, sem censura, um programa da TV Brasil. Eu vou abrir o bloco com esses meninos cantando, depois eles terminam o bloco pra gente, só pra gente ter pelo menos uma inteira, né? Total, assim. Vamos lá, Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker. Nunca tem um lado só, o amor. Às vezes ele é fiel, às vezes é enganador. Pode ser só cascavel, pode ser só beija-flor. Não tem sentimento maior, mas nunca tem um lado só, o amor. Tem vez que só faz prender, tem vez que é libertador. Pode só causar prazer, pode só trazer a dor, mas nada no mundo é melhor que o amor. Todo mundo quer amar, ninguém quer a solidão. Mesmo com o risco que há de padecer, de sofrer, de chorar do amor, ninguém abre mão. Todo mundo quer amar.
solidão. Mesmo com o risco que há de padecer, de sofrer, de chorar do amor, ninguém abre mão. Nunca tem um lado só, o amor. Às vezes ele é fiel, às vezes é enganador. Pode ser só cascavel, pode ser só beija-flor. Não tem sentimento maior, mas nunca tem um lado só, o amor. Tem vez que só faz prender, tem vez que é libertador. Pode só causar prazer, pode só trazer a dor, mas nada no mundo é melhor que o amor. Todo mundo quer amar, ninguém quer a solidão. Mesmo com o risco que há de padecer, de sofrer, de chorar do amor, ninguém abre mão. Todo mundo quer amar, ninguém quer a solidão. Mesmo com o risco que há de padecer, de sofrer, de chorar do amor, ninguém abre mão. Muito boa. Muito bom. Volto aí para explorar vocês mais. Professor Roberto Banaco, seguinte, a Renata Rolim mandou um Twitter dizendo que passando por um processo de dissertação e ouvindo o professor Roberto Banaco no Sem Censura, foi um presentão para a tarde de hoje. Adorei a dica, acho que ela vai fazer exatamente isso. Que bom. Um passo depois do outro, assim, passo a passo, rumo à dissertação. Muito bom. Vanderly, a erva cidreira tem nosso telespectador Anderson Serra reclamando que erva cidreira é diferente de capim cidreira. Então, depende da planta que ele está pensando, né? O capim cidreira ou a erva cidreira, em alguns locais, é a mesma planta, que é o Cymbopogon citrato. Então, quando eu falo em erva cidreira e capim cidreira, eu estou pensando nesse Cymbopogon citrato. Em alguns estados, a Melissa officinalis é chamada de erva cidreira ou melissa. Tá. Então, popularmente, o capim cidreira ou capim santo, é aquele que eu disse que tem mais de 25 nomes populares, é muitas vezes chamado de melissa macho. E existe a melissa fêmea, que seria a Melissa officinalis. Mas nós temos uma variedade muito grande dentro da mesma família botânica. De cidreira e de erva cidreira e tal. Quando estarão disponíveis nas farmácias as cápsulas de hortelã, que são ótimas para irritação intestinal, quem diz é a Ana Carolina Moraes do Síndrome Recife, do intestino irritável. E que já tem a venda liberada pela Anvisa. Já tem distribuição gratuita no Sistema Único de Saúde. É mesmo? Já é uma planta referendada. É. Síndrome do intestino irritável já tem um medicamento fitoterápico aprovado por Anvisa e de distribuição gratuita. Hortelã. A base é hortelã. E os melhores chás que tem é de hortelã, né? De verdade. A folha é tão bom, né? Nossa. Tenho muitas dores, minhas mãos estão ficando deformadas. Foi me recomendado o uso da tintura de semente de sucupira. Então, primeira pergunta, mais quem recomendou? Baleeira. Quem recomendou? Ela está falando em sucupira, né? Mais baleeira. Quem recomendou é a primeira grande pergunta. Mas é recomendado para artrite? Pergunta então, Sônia a sucupira, Maria de Maricá. ela tem uma atividade anti-inflamatória e de analgesia muito importante. A erva baleeira também é super anti-inflamatória. Só pode ser tomado a tintura se tiver recomendação médica ou de nutricionista capacitado. A chia, olha aqui, nossa gelatina de chia, cuja sugestão, gostei da sugestão da do suco de uva, de misturar no suco de uva. Vira um saguzinho. Do sagu, né? E dá a sensação de você estar comendo um doce. Deu para sacar? Não sei se deu para sacar de casa, que ela virou meio gelatina. Vem cá, se você Miriam, deixar você 4 consegue, horas, a gente ainda ficou pouco tempo. Ficamos pouco tempo, mas ela ficou bem... deixar 4 tá horas indo vai no clima ficar. da gelatina aqui. Mesmo que vocês não consigam ver de casa, mas ficou. É porque em diversas regiões do Brasil já tem outra pessoa falando que a erva cidreira que ela conhece em Pernambuco tem a folha pequena e ovalada e se assemelha ao capim santo. Essa é a melissa. É porque depende de cada região do Brasil, né? Vamos esperar para a pimenta nos salvar? Enquanto isso, vamos comendo uma pimentinha, né? É refresco, né? Mas faz bem para a saúde, não faz? Claro que faz. Tem que ter prudência. Por exemplo, esse copinho aí com essa sementinha que está entumecendo, porque ela entumece porque tem muito carboidrato de cadeia longa, tipo, por exemplo, amido, tipo pectina e assim por diante.
Se exagerar também, a pessoa, então tudo vai depender da dose, né, da quantidade. Tudo, né? Tudo. Não é? Tudo. Depende da dose. Tudo depende da dose. Tá certo. Inclusive adiamento. Inclusive, Não é? Depende da dose. depende da dose. Não há dia que dê cadeia, por exemplo. Tente fugir dela. Gente, Eu só gostaria de dar aproveitar e comentar sobre a sucupira. A sucupira, ela tem uma substância chamada volcapanos, que são semelhantes aos corticoides. Então, quando a pessoa passa, não está mimetizando a ação de um corticoide. Então, não tem assim, nada além do que já existe de medicamento. tá certo. Agradecendo a vocês por terem vindo, ao Zé Paulo Becker e ao Marcos Sacramento, que lançam o disco dia 2. Dia 2 no Teatro Rival, Às 7h30. às 7h30 da noite, todo mundo lá, hein? Tá, então agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, ao som dos meninos. Escuta o samba, chega pro samba, entra no samba, vem. Quem cai no samba vai ver que o samba é de quem samba bem. Quem é de samba mostra no samba